Oi, pessoal, alunos da escalada corporativa, aqui é a Sol. Acho que a grande maioria de vocês já me conhecem, porque nós tivemos a oportunidade de fazermos um ou dois módulos juntos, né? Nós falamos sobre fundamentos de inteligência emocional, depois nós tivemos a oportunidade de falar também sobre inteligência emocional aplicada ao mundo corporativo, e o Flávio me deu uma missão. Ele falou assim: Sol, gostaria muito que você gravasse algum conteúdo sobre liderança corajosa. Ah, então eu falei, claro, Flávio, vamos lá, vamos levar algum conteúdo para o pessoal, claro, né? Não temos como entrar a fundo completamente nesse tema, porque é um tema bastante extenso, mas nós conseguimos, através dessa aula, eu não sei se eu vou chamar de aula, talvez seria um bate-papo que nós vamos ter aqui, né? Que vocês tenham uma pequena inserção ao tema o que é liderança corajosa, vamos falar um pouquinho sobre o papel do líder e como que isso vai despertar algumas conexões em vocês que estão buscando escalar no mundo corporativo meios de desenvolvimento, ou seja, será que eu nunca pensei nisso? Será que eu posso ter um start para começar a me desenvolver melhor nessa área? Então, vamos lá. A liderança corajosa, ela está totalmente vinculado à parte da inteligência emocional. Ou seja, o papel de um líder ele envolve muito mais o emocional do que o racional, porque a liderança nada mais é do que obter resultados através da influência que nós vamos gerar nos nossos liderados. Então, pensem comigo, quando nós somos contribuidores individuais, todos os nossos resultados, a nossa performance, ela é medida através do nosso próprio esforço. Ou seja, das metas que nós alcançamos, do quanto nós nos dedicamos, da nossa atitude, da nossa boa vontade, da nossa capacidade técnica, da nossa capacidade política que vocês aprenderam aí na escalada, né? Quando nós nos tornamos líderes, nós temos que fazer tudo isso como nós mesmos, ou seja, como indivíduos, mas o nosso principal resultado, ele vai ser gerado através da influência que nós tivermos em conseguir desenvolver e tirar o melhor de cada uma das pessoas que nós lideramos. Então, pessoal, vamos pensar da seguinte maneira: liderança, ela não ocorre somente no âmbito profissional. Ela ocorre também no âmbito da nossa vida pessoal. Ou seja, nós somos líderes da nossa vida. Por exemplo, se eu quero ter um processo de bem-estar, de emagrecimento, eu preciso exercer um papel de liderança sobre o meu comportamento. O mesmo ocorre na minha família. Eu preciso, como mãe, como pai, como esposo, como filho, eu também preciso exercer um papel de liderança. Eu também preciso ter um papel de liderança, muitas vezes, na comunidade onde eu frequento. Então, desenvolver essa habilidade de liderança é extremamente importante, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Então vamos lá, pessoal. Mas o que que é líder, né? Esse tema liderança corajosa, ele foi, acho que foi desenvolvido, ou ele se tornou mais público, né? Mais famoso através das pesquisas da Brené Brown. A Brené Brown, para quem não conhece, é uma das maiores cientistas do comportamento humano. Ela estuda comportamento humano por mais de 20 anos. Eu super indico que vocês busquem o TED Talk dela, que se tornou muito, muito famoso, onde ela fala de vulnerabilidade. Tá bom? E o tema liderança corajosa, ele veio através de um livro que se chama Dare to Lead, é um livro da Brené, em português é A Coragem para Liderar, que
indico muito para vocês, sabe. Eu acho que qualquer pessoa, independente de ocupar um cargo de liderança ou não, deveria ler esse livro. É um livro incrível que vai nos trazer muitos insights para a nossa vida, tanto como ser humano, como eu falei antes, como pais, como profissionais, é incrível. Bom, não tenho como, né, resumir todo um livro, um conteúdo de um livro numa videoaula de 30 minutos, mas eu consigo trazer alguns insights bastante importantes para vocês e que eu trouxe não somente do livro, mas eu acho que muito da minha vida, né. Então, como vocês já sabem, eu fui uma alta executiva da área de finanças durante muitos anos, eu trabalhei na área financeira durante 35 anos, e eu estive à frente da área financeira como head de finanças, seja como controller, diretor ou CFO, durante 21 anos. Então, um dos maiores desafios que eu tinha na área financeira não era fazer transformações digitais ou fazer mudanças de processos, atender a auditoria, atender às fiscalizações, conseguir que a minha equipe performasse da melhor maneira possível. O meu grande desafio foi sempre realmente esse lado humano, né? Como lidar com as pessoas, como gerir pessoas através da influência, como lidar com a mudança. Então, dentro da minha posição de líder, eu sempre brinco, né, que se eu tivesse 10% do autoconhecimento que eu tenho hoje, na época que eu estava na minha cadeira de CFO, eu teria sido extremamente mais bem-sucedida, eu teria criado muito menos problema, muito menos conflito, ou seja, eu teria sido efetivamente, eu acho que não só mais bem-sucedida, mas também mais feliz, tá. Então, o que nós vamos partir primeiro, pessoal, do princípio do que o que é o líder, né? Muito diferente do que é um gestor, do que é um gerente, do que é um diretor, né? Essas palavras, elas exemplificam os cargos que as pessoas possuem, mas elas não determinam se você é um líder ou não. A própria Brené diz que ela cansou de percorrer escritórios e encontrar pessoas na salinha do canto, né? Porque normalmente nos Estados Unidos os cantos, né? As salas envidraçadas com as melhores janelas, elas são reservadas para os gestores, né? E ela diz que ela cansou de encontrar gestores, diretores e gerentes que não eram líderes e cansou de encontrar líderes genuínos e verdadeiros no chão de fábrica, os quais absolutamente não possuíam um título. E qual é a diferença entre um e outro, pessoal? Na verdade, o líder, o verdadeiro líder, é aquele que está assim, preocupado com o seu autodesenvolvimento e com o desenvolvimento genuíno das pessoas com quem ele trabalha, das pessoas às quais ele lidera. Então, você ser um líder genuíno é você estar preocupado verdadeiramente com o desenvolvimento das pessoas, né? Mas como fazer isso? Como é que eu vou desenvolver pessoas? Primeiramente, você tem que começar por você mesmo. É. Então eu gosto muito do Simon Sinek também, não sei se vocês conhecem o Simon. Ele é um empresário norte-americano, escritor, e ele trabalha muito com essa parte de liderança. Ele trabalha muito com o desenvolvimento de empresas, ele fala da importância do porquê, que a empresa que realmente que vai crescer, que vai se diferenciar, não é aquela que tem o melhor produto, porque o produto ou o serviço, ele pode ser facilmente copiado. A empresa que vai verdadeiramente se diferenciar é aquela que tem um verdadeiro porquê, um sentido de propósito, né? Algo que tira a empresa que tira os líderes da cama de manhã, que tira a empresa do lugar, é aquele propósito genuíno que vai trazer fidelidade para os clientes, né? O cliente vai, ele não quer saber do preço, ele não quer saber ele quer realmente
comprar porque ele se identifica com o porquê da empresa. Trazendo isso para a liderança, né, os líderes, eles exercem um papel fundamental na performance da empresa. Eu diria que eu acho que é um papel, principal papel dentro de uma organização. Eu acho que vocês já ouviram muitas vezes, né, esse jargão e que cada vez mais eu acredito que ele é muito verdadeiro, que é: as pessoas deixam os líderes e não as empresas. Isso já aconteceu comigo, com certeza já deve ter acontecido com vocês também, no qual nós deixamos as empresas não por causa delas efetivamente, mas por causa da cultura, né? Por causa do líder. Muitas vezes nós nos identificamos com o propósito da empresa para a qual trabalhamos, mas nós não identificamos com a cultura. E o líder é o principal gerador da cultura. Então, quando você quiser mudar um comportamento, uma atitude, uma cultura, você precisa investir na liderança, tá? Se vocês buscarem o significado de liderança, de líder no dicionário, aparece até uma coisa que me chocou bastante, né? O líder, ele é responsável pelo que as pessoas pensam e sentem. Então isso é bastante preocupante, porque o papel do líder, ele não se limita somente às 8, 10 horas que a pessoa vai estar ali na organização. As atitudes, as falas, a forma como o líder interage com a sua equipe vai criar impactos marcantes na vida das pessoas, e isso vai impactá-las no âmbito pessoal, na forma como elas lidam com a família, na forma como elas lidam com a própria saúde, seja ela emocional e, consequentemente, a física. Então, nós, no papéis de líderes, nós temos uma responsabilidade gigantesca, porque nós influenciamos a forma como os nossos liderados pensam e sentem. Tá? Então, pessoal, eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque ao passo que vocês estão almejando uma escalada corporativa, inevitavelmente vocês vão acabar assumindo papéis de liderança. E se preparar para isso é fundamentalmente importante, tá? A Brené tem uma frase também que eu gosto muito. Ela fala assim: a forma como somos determina como lideramos. Então, isso é a base da inteligência emocional vinculada à liderança corajosa, que é o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer para que nós possamos verdadeiramente saber como somos e, assim, identificar quais são as nossas potenciais oportunidades de desenvolvimento e quais são as nossas fortalezas. Ou seja, eu não vou me apegar naquilo que eu não tenho de melhor, mas sim eu vou me apegar no que eu tenho de forte, naquilo que eu navego bem, para poder desenvolver potenciais habilidades que eu preciso para me tornar uma líder ou um líder mais efetivo. Então vamos lembrar isso. A forma como somos determina como lideramos, né? E eu amo uma frase também do Simon, que ele fala assim: seja o líder que você gostaria de ter. Então vamos repetir. Seja o líder que você gostaria de ter. E isso nos remete muito para o nosso desenvolvimento emocional. Muitas vezes, quando nós não estamos bem ou nós estamos tendo algum problema, seja ele na carreira, na nossa vida, nós temos uma tendência a culpar o exterior. Então, eu não estou vendendo porque o mercado não está bom. Eu estou mal, eu não estou performando porque o meu gerente é agressivo, o meu gerente grita, o meu gestor não delega. Então, assim, nós sempre estamos culpando o universo pelas nossas falhas. Então, ao trazer essa frase do Simon, né, sejamos o líder que nós gostaríamos de ter, nós trazemos a responsabilidade para nós. Né? Então, no nosso módulo de inteligência emocional, para quem teve a oportunidade de passar por ele, vocês vão se lembrar da analogia do barquinho.
Ou seja, imaginem um barco navegando no oceano, né? Lembrando que nós somos o barco, as velas do barco são nossas emoções e as ondas do mar são a vida. Né? Vão ter dias que esse mar vai estar mais revolto, vão ter dias que esse mar vai estar mais calmo, mas a forma como o nosso barco vai navegar independe do oceano, mas sim depende da forma como nós vamos ajustar as nossas velas. Ou seja, se tiver uma tempestade, nós vamos recolher as velas. Se tiver um mar mais tranquilo, com vento a favor, nós vamos posicionar as nossas velas para que elas possam pegar o melhor impulso possível do vento disponível e possamos alcançar a maior distância possível. Então, a inteligência emocional, eu gosto também, né, vamos relembrar, não é a água de fora que afunda o barco, mas sim a água que entra. Tá? Então, nós perdemos muito tempo, investimos muito tempo tentando controlar as ondas do mar, ou seja, tentando controlar o incontrolável, né? Tudo aquilo que nós não controlamos, enquanto nós negligenciamos aquilo que nós controlamos, que é a forma como nós reagimos às circunstâncias externas. Tá? E o que, que isso tem a ver com liderança corajosa? Né? A liderança corajosa, gente, voltando às explicações da Brené e tanto do Simon também, qual é a competência mais importante de um líder? Né? Simon diz que a competência mais importante de um líder é a coragem. Em um mundo altamente demandante, onde nós temos que tomar decisões super rápidas, ou seja, cada vez mais a gente tem que decidir rapidamente, entregar números dentro do quarter, nós temos que tomar decisões para desligar um colaborador. O líder, ele toma decisões, inúmeras decisões durante o dia. Então, na minha posição lá de CFO, a cada minuto abria a minha porta, eu vi um e-mail, eu tinha um message, ou seja, eram inúmeras ações que eu tinha que tomar durante o dia. E isso é extremamente desgastante, mas eu tenho que ser extremamente corajosa também. Então, os líderes que melhor vão se sobressair são aqueles que tiverem maior coragem para tomar decisão. Puxa, Sol, mas eu vou ser líder, eu vou ser uma líder eficiente e corajosa somente se eu não tiver medo, né? E é aí que vem, vamos dizer, o pulo do gato, pessoal, que está aqui no livro da Brené, né? Essas coragens, né, esses atos corajosos, eles serão tomados, na grande maioria das vezes, em momentos que você não tem certeza, né? Você não tem certeza se você vai tomar uma decisão correta, se você vai tomar uma decisão errada. Eles vão ocorrer em momentos de extrema vulnerabilidade. E o que é vulnerabilidade, pessoal? Vulnerabilidade é uma emoção que todos nós sentimos em momentos de risco, incerteza e exposição emocional. Ou seja, todas as decisões que eu tive que tomar lá no meu posto, né, de líder, que vocês têm que tomar no posto de vocês, elas vão ocorrer em momentos de vulnerabilidade. Por quê? Porque você vai ter que tomar uma decisão que é sair do certo para o incerto. Então, vulnerabilidade, pessoal, não é sobre vencer ou perder. Vulnerabilidade é sobre dar um passo adiante, mesmo sabendo que você não tem controle sobre o resultado. Isso é vulnerabilidade. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um ato de coragem? Vocês já tomaram algum ato corajoso ou souberam de alguém que teve um ato corajoso no qual não tinha sido envolvido risco, incerteza
exposição emocional? O que que vocês acham? Não, né, pessoal? Porque não existe. Lembra que eu falei para vocês que coragem é você sair do certo para o incerto? Não tem como, sempre vai ter alguma exposição emocional, sempre vai ter algum risco, sempre vai ter incerteza envolvida. Então, vulnerabilidade e coragem são coisas que andam juntas, né? Para eu ter coragem, eu tenho que ser vulnerável, e para eu ser vulnerável, eu tenho que ser corajoso. Então, trazendo isso para o mundo corporativo, para o dia a dia de vocês, pessoal, durante muitos e muitos anos, e eu digo que até hoje, nos dias atuais, em muitas organizações, existe o mito de que eu não posso expor as minhas emoções. Eu tenho que ser extremamente racional, ou seja, eu não posso ser emocional. Só que isso, pessoal, é um mito. Por quê? Porque não existe, as emoções, elas fazem parte do nosso pacote de fábrica. Elas são mensageiras importantes que ligam o nosso cérebro ao nosso corpo. Então, muitas vezes, quando vocês estão tomando uma decisão e vocês pensam que essa decisão está sendo racional, na grande maioria das vezes ela está sendo emocional. Por quê? Porque o processo decisório é emocional. Né? É muito difícil a gente tomar uma decisão tendo todos os dados possíveis e a garantia de que aquilo que nós estamos fazendo está 100% correto, tá? Então, pessoal, lembrem-se, a emoção faz parte do nosso dia a dia. E, na verdade, não é que existem os emocionais e os racionais. Na verdade, existem as pessoas que tomam decisões, acham que são racionais, mas na verdade estão inconscientes das suas emoções, reagem no piloto automático, muitas vezes se deixam levar pelas emoções, e o outro grupo que tem consciência da grande importância das emoções e utilizam as emoções de uma forma estratégica. E cada vez mais, pessoal, nós, não somente líderes, mas colaboradores, nós precisamos utilizar esse nosso lado emocional, o nosso lado humano. Por quê? Porque é esse nosso lado que vai nos diferenciar do restante das pessoas. Cada vez mais, a inteligência artificial, a inteligência, que seja o chat GPT, que seja o Google, qualquer coisa sabe mais tecnicamente do que nós. Né? Rapidamente se pode dar um Google e ter milhares, centenas de informações de forma mais rápida do que nós podemos dar uma resposta. No entanto, a nossa capacidade emocional, a nossa forma de utilizarmos o nosso potencial humano, isso nunca será substituído. Por isso que é tão importante nós sermos líderes corajosos, líderes que sabem utilizar esse potencial, que enfrentam a sua vulnerabilidade, que têm coragem para tirar suas armaduras e ingressar na arena da vida de uma forma plena e consistente. Então, pessoal, mas como entrar na arena por inteiro? Como que eu entro nessa arena? O que é a arena? Se vocês lerem o livro da Brené Brown, vocês vão entender esse termo de arena. Eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui na aula. Vamos lá. É, uma das principais emoções, uma das emoções mais básicas que nós, seres humanos, temos é a vergonha. Então, o que é a vergonha? O que acontece com a gente quando a gente fala de vergonha? As pesquisas demonstram que só o fato da gente falar da vergonha já gera um certo desconforto. Né? Então, a vergonha, ela ocorre quando nós nos sentimos menor, nós nos sentimos inferiores, nós mandamos uma mensagem para nós mesmos de que nós não somos bons o suficiente, nós somos ruins.
Qual a diferença da vergonha e da culpa? A vergonha diz que eu sou ruim e a culpa diz eu fiz algo ruim. Ah, então vocês conseguiram entender a diferença? Enquanto a vergonha está muito ligada ao que eu sou, né, a culpa está ligada ao que eu fiz. Então a vergonha, ela gera uma desconexão enorme, né? Ela nos destrói, né? Imaginem o que nós poderíamos ser, né, e alcançar e fazer se não houvesse a vergonha. Então, para nos proteger da vergonha, nós utilizamos armaduras. Então, o que, que são essas armaduras, essas máscaras que nós usamos? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que vocês, algum de vocês, tem que participar de uma reunião em um outro idioma. Puxa, Sol, mas eu não estou segura, eu não estou bem ainda para falar em inglês, eu tenho vergonha de ser julgado. Eu tenho vergonha de ser imperfeito, de meu inglês ou meu espanhol ou qualquer outro idioma não estar bem o suficiente. Aí o que, que eu faço? Eu fujo. Toda vez que tem uma reunião ou que eu tenho uma maneira, uma forma de me expor com um stakeholder, que eu tenho que usar um outro idioma, eu fujo. Tá? Então, o nosso cérebro, ele cria padrões. Poxa, que legal! Toda vez que eu tiver que me expor, que eu vou sentir vergonha, é só fugir. Então, isso é uma das armaduras que a gente enfrenta. A segunda armadura é aquela que a gente usa para agradar. Então, eu sei que eu tenho alguma coisa que eu preciso desenvolver. Ao invés de eu procurar um feedback genuíno do meu gestor, né, por causa da vergonha, eu tento agradar. Então, eu desvio a conversa para ele, eu elogio, sabe aquela pessoa que está sempre elogiando, sempre do lado, né? Por quê? Porque ela quer esconder a vergonha que ela sente através de elogios, né? Dizendo que está tudo bem, que está tudo perfeito. E a terceira armadura, que é uma das piores armaduras e que todos nós usamos o tempo inteiro, é eu crio vergonha em você para esconder a vergonha que eu estou sentindo. Então, vou dar um exemplo. É, Alguém te cobra de um relatório que você deixou de enviar, você está atrasado, você sabe que você está atrasado, só que em vez de você falar assim, puxa, me desculpa, eu vou te enviar, você fala, ah, mas você também não me mandou os dados em tempo. Ou seja, eu tento criar vergonha em alguém para esconder a minha vergonha. Normalmente, essa máscara, essa armadura do ataque, nós usamos muito em casa, com quem nós mais amamos. Então, quando a nossa esposa, o nosso parceiro, nossa parceira, vem nos cobrar de alguma coisa que nós não fazemos ou fizemos, automaticamente a gente ataca mostrando algo que essa pessoa também não fez. E aí nós criamos um ciclo destrutivo, um ciclo que nos afasta das pessoas. E nós fazemos isso de forma inconsciente. Né? Então, o que, que a Brené diz? Que dentro do mundo corporativo, dentro das organizações, falta muita coragem. E qual é essa coragem? Coragem para assumir que nós temos vergonha, coragem para assumir que nós não temos todas as respostas, principalmente como líderes. Vai haver muitos momentos em que nós não vamos ter todas as respostas. Né? E aí, o importante não é saber de tudo, mas sim tentar tirar essas armaduras que nós colocamos a todo momento. Né? Aí, voltando para o tema da arena. Né? O que, que é a arena? A arena, pessoal, são momentos de desconforto. Lembra que eu comentei com vocês sobre a reunião onde você precisa falar um outro idioma? Isso é uma arena. Né? Isso pode ser uma arena para vocês e pode ser que não seja uma arena para mim. Né? No entanto, a minha arena pode ser diferente. A minha arena pode ser que eu me sinta vulnerável em um momento que eu tenho que falar eu te amo pela primeira vez para alguém que eu estou me relacionando.
é um é um momento de extrema vulnerabilidade, porque você vai sair, você vai dar um passo adiante sem conseguir ter certeza do resultado, né. Então é algo extremamente vulnerável. Então, pessoal, um líder corajoso é aquele que sabe que vai viver momentos de arena, que sabe que vai ter vergonha. No entanto, dentro desses momentos de arena, existem inúmeras cadeiras. Existem as cadeiras dos julgadores, ou seja, aquelas pessoas que estão fora da arena, estão sentados ali na arquibancada só para julgar você. Né? Poxa, não fala bem inglês. Poxa, não está fazendo as coisas direito. Né? Então, são os julgadores. Né? Mas nós temos também a cadeira dos bajuladores. São aquelas pessoas que estão ali somente do lado de alguém que vai trazer algum tipo de vantagem para ela. Então, eu vou bajular e eu vou falar bem daquela pessoa que eu tenho algum tipo de interesse. E existem pessoas que têm interesse na gente também, né? Então, vão ter bajuladores também. E você também, qual cadeira que você ocupa na sua arena? Será que você está tendo autocompaixão ou você está extremamente sendo um julgador árduo para você mesmo? Então, nós também ocupamos cadeiras terríveis dentro das nossas arenas, né? Mas, como tudo na vida tem um lado positivo, tem as nossas cadeiras fundamentais que são dos nossos apoiadores. Quem são as pessoas que nos apoiam? Nossos amigos, os nossos colegas de trabalho que realmente querem ver o nosso crescimento, a nossa família, nossos filhos, nossos parceiros, nossos pais. Então, são essas pessoas que nós precisamos tomar atenção, né? A Brené Brown, ela fala muito disso, porque ela foi estudar, né, mais esse tema, porque após ser publicado o TED Talk dela, ela se sentiu extremamente vulnerável, porque ela foi ler os comentários. E os comentários eram muito agressivos, porque hoje na internet está tudo muito fácil, né? É muito fácil agredir alguém anonimamente. E ela foi estudar e ela descobriu, né, caiu assim, através de uma série que ela estava assistindo, um discurso do presidente Roosevelt, no qual ele diz que ele vai se importar, né, eh, ele vai prestar atenção no julgamento e nos comentários somente de quem estiver na arena com ele, com o rosto sujo, suado, cheio de barro, ou seja, lutando junto com ele. Então, pessoal, eu sei que esse tema é imenso, que eu poderia ficar aqui falando durante horas que nós teríamos assunto, né? Mas basicamente, a liderança corajosa é você tirar a sua armadura, é você entender que você não tem todas as respostas, é você mergulhar no seu autoconhecimento, busque ajuda para isso. Nós temos péssimo hábito de somente investirmos no nosso capital técnico. Cada vez mais a gente busca mais conhecimento técnico, a gente faz uma pós-graduação, a gente faz um mestrado, um doutorado, a gente estuda idiomas, mas a gente não investe no nosso autoconhecimento. Por quê? Porque não é fácil, né, pessoal? É tão mais fácil a gente dizer que o problema é externo. E quando a gente tem que investir em nós mesmos, é um processo mais desconfortável. Então, qual é a dica para vocês, pessoal? Um líder corajoso é aquele que se conhece, é aquele que se despe das suas armaduras, né? Tira as máscaras e passa a agir de uma forma transparente, sabendo que vai ter momentos que vai cair, vai ter momentos que vai levantar, e o aprender a se levantar é fundamental nesse processo. Ou seja, quando a gente aprende a se levantar, nós não temos medo de cair, né? Porque a gente sabe que nós vamos poder se levantar. Então, pessoal, eu queria muito que vocês fizessem uma reflexão a partir dessa aula.
Qual é a história que vocês criaram para vocês? É uma história de que, puxa, eu não posso falar inglês, eu não consigo ser gestor, eu não consigo ser bem-sucedido na minha carreira, eu não consigo A, B, C, D, E. Qual é essa história que vocês criaram? E qual é a história real? Essa história real vocês estão escrevendo agora, com a ajuda do Flávio, com a escalada corporativa. Vocês estão vendo que tanto o Flávio quanto eu, nós passamos por inúmeras situações vulneráveis. Então, não é que nós chegamos aonde nós chegamos porque nós somos perfeitos. Longe disso, nós chegamos porque nós encaramos a nossa vulnerabilidade. Eu poderia ter encarado ela de uma maneira menos dolorosa quando eu estava lá no mundo corporativo? Sem dúvida, tá? Se eu tivesse buscado ajuda no momento ideal. Né? Então, hoje, as corporações elas estão adoecidas porque muitas não levam a prática da humanidade, da inteligência emocional para dentro da sua liderança, da sua cultura, e aí essas empresas entram num ciclo infinito de perdas. Ou seja, não existe inteligência emocional, aí não existe conexão entre os colaboradores, não existe conversas francas e cruciais, aumenta o estresse, cai o resultado, as pessoas adoecem, os clientes não são bem atendidos, a gente perde receita, a gente aumenta o turnover, a gente perde lucratividade e assim a gente entra nesse ciclo infinito. E na grande maioria das vezes, por quê? A liderança, os líderes, os executivos ou até mesmo nós mesmos não queremos enfrentar a nossa vulnerabilidade. Não queremos ter coragem para olhar dentro de nós e entender o que nós podemos mudar em nós mesmos para poder mudar esse ambiente. Eu falo muito, pessoal, que nós não somos movidos por presentes externos, né? Bônus, benefícios, os brinquedos que as empresas colocam, como mesa de ping-pong, massagem, isso vai nos motivar por um curto período de tempo. O que vai nos motivar verdadeiramente é a conexão genuína, é a conexão com o nosso propósito interior, que a gente possa trazer o nosso propósito para dentro do nosso dia a dia. E com isso a gente vai ativar a nossa motivação interna e a gente vai conseguir fazer coisas incríveis e alcançar resultados incríveis. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Realmente não tenho como trazer todo o conteúdo, mas a dica que eu deixo para vocês é busquem o autoconhecimento, busquem desenvolver esse conhecimento emocional, busquem se conectar emocionalmente, entender que a coisa mais linda do mundo é aprender que coragem e medo andam juntos e que vai ter dia que você vai ser corajoso, vai ter dia que você vai ter medo e que está tudo bem. Vai ter dia que você vai cair e vai ter dia que você vai levantar. Então, busquem esse entendimento, busquem ajuda, busquem esse autodesenvolvimento, porque nada é mais prazeroso do que o caminho do autoconhecimento. E contem comigo, contem com o Flávio, tanto na Sanap quanto na escalada, nós estamos aqui para ajudá-los. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, vocês têm meus contatos e qualquer coisa eu estou sempre à disposição de vocês. E boa sorte aí com a carreira de vocês.